Olá amigos, meu nome é Fernando Schlosser, eu sou membro do júri da segunda temporada do Master Mechanic Brasil 2024. Represento aqui os meus colegas e vou fazer um relato então de como foi a prova 2 e algumas particularidades dessa prova, que se chamava Acoplamento, Instalação Elétrica e Configuração Trator Plantadeira. Nós estimulamos um tempo total dessa prova de 4 horas. Além da instalação elétrica, o acoplamento representava a ligação do trator com a máquina. Essa era algo que é básico para iniciar o trabalho, o acoplamento mecânico, o acoplamento hidráulico e o acoplamento da conexão ISOBUS, que é referente à transmissão de dados. Eu, particularmente, me impressionei positivamente para a forma como foi acoplado tudo, né? Porque é um conjunto bastante grande de mangueiras hidráulicas, por onde passa óleo sob pressão, e também chicotes elétricos e de chicotes de transmissão de dados, que são chicotes lógicos, né? Foi muito interessante de ver que eles usaram o mesmo padrão, né? E fixaram algo que era mais leve nas mangueiras hidráulicas mais pesadas e deu uma estabilidade todo a esse conjunto de mangueiras e chicotes. No entanto, a equipe branca, ela cometeu um erro que foi não deixar centralizado o engate da máquina com o trator. De maneira que a gente esperava que quando esse conjunto começasse a se deslocar no campo, a máquina ia ter, digamos assim, como eles dizem, um certo jogo atrás do trator, né? Então nós não pontuamos esse item para a equipe branca, evidentemente, por essa falha. Então nessa prova, digamos assim, nessa primeira etapa da prova, a equipe cinza fez os 10 pontos possíveis, a equipe vermelha também, e a equipe branca apenas 5 pontos. Na segunda etapa da prova, o que acontece? A gente correspondia à instalação elétrica, porque essa máquina tem conexões hidráulicas e acionamentos hidráulicos, mas tem acionamentos elétricos. Por exemplo, os dosadores de sementes são movidos por motor elétrico. Então tinha que trazer um chicote que vinha lá de um módulo, do lado do banco do trator, do assento do trator, até a máquina atrás, que passava por um orifício adequado ali. E a equipe vermelha, ao invés de ligar esse chicote no pós-chave, que é o que é adequado, eles ligaram diretamente na bateria, o que não é recomendado. Porque vale uma ressalva aí, que essas máquinas que usam muita eletrônica, gerenciamento eletrônico da injeção, gerenciamento eletrônico da comunicação do câmbio com o motor, elas precisam obrigatoriamente ter uma carga de bateria estável. Então, se tu começa a ligar diretamente na bateria coisas que não são originalmente ligadas ali, é possível descarregar a bateria ou ao menos tirar carga da bateria, o que poderia trazer problema para outro sistema. Chicote da bateria PDM, nós pontuamos 0 para a vermelha e 8 pontos para a equipe cinza e equipe branca. Os demais itens: chicote da rede CAN, chicote de comunicação rede NEMEA, chicote de comunicação que vai ao monitor 2020, que é o monitor exclusivo da Momento, e a instalação do monitor 2020, quer dizer, colocá-lo em funcionamento, todos eles pontuaram os 8 pontos. Então não teve nenhuma falha, fazendo com que nessa segunda parte da primeira etapa, a equipe cinza pontuasse total os 40 pontos, a equipe branca os 40 pontos e a equipe vermelha, como comentei, descontado 8 pontos, pontuaram 32 pontos. Aí nós partimos para uma segunda etapa. Então vejam assim, a prova era uma parte conexão, ligação física, lógica, hidráulica e elétrica, e depois configuração dos 2 monitores. Os 2 monitores que nós tínhamos como alvo era o monitor do trator, que operacionaliza todo o funcionamento do trator, e um monitor exclusivo da Momento, que é o 2020. Na configuração do monitor do trator, nós tivemos algumas particularidades. Tinha um item que era a função DTM ativada, todas as equipes acertaram. Na questão da rotação,
era possível, através do monitor do trator, fixar uma rotação mínima de 1.400 e uma máxima de 1.900, de maneira que quando eu colocasse ele no modo automático, ele iria trocar de marcha quando chegasse em 1.400 ou 1.900, ele oscilaria dentro dessa faixa de 1.400 e 1.900. A equipe cinza e a vermelha ativaram perfeitamente isso e a branca acabou deixando de instalar ou de configurar esse item. Quanto à questão de velocidade de 6 km por hora que nós queríamos, as 3 equipes conseguiram configurar, e depois tinha uma função que é uma função para dar agilidade na semeadura, que é a função de levantar e abaixar a máquina ao final do trecho, quando inicia a manobra. Depois o resto, que era, e eu vou falar de modo coletivo, bomba auxiliar ligada, tração dianteira ligada, criar tarefa, piloto automático ligado, isobus ativado, funções ativadas de manobra cabeceira, configuração NEMEA, as 3 duplas acertaram integralmente e receberam 10 pontos em cada um desses itens. Quanto à questão da configuração do implemento do GPS, a equipe de organização, nós todos que estávamos trabalhando ali, entregamos para eles um resumo das medidas que precisa para configurar o GPS. E a equipe branca não fez essa configuração do GPS, né? Nos demais itens, configuração da altura do trabalho, configuração da altura da altura de manobra e a configuração da pressão WeTransfer, todos eles acertaram. Eu gostaria de salientar que essa máquina é uma máquina, digamos, de 18 linhas. E é uma máquina que busca precisão na colocação das sementes e do fertilizante em todas as 18 linhas. Então ela tem um sistema de transferência de força para as asas laterais quando a máquina é aberta. Então abre-se a máquina, as linhas são pressionadas de maneira que as linhas do centro e as linhas da extremidade tenham a mesma profundidade de trabalho e trabalhem de uma maneira uniforme. Isso eles souberam fazer. Resumindo então essa segunda etapa, a equipe cinza pontuou 140 pontos, a equipe vermelha 150 pontos e a equipe branca 130 pontos por ter deixado 2 itens de cumprir. Ainda a gente pediu a eles que fizessem a configuração do monitor 2020. Então, na configuração do monitor do trator eram 15 itens, na configuração do monitor 2020 eram 10 itens. E nesse monitor 2020, que é exclusivo da máquina, nós pedimos, como eu contei, 10 itens, né? O primeiro deles, configuração das linhas, ok. Configuração da tarefa, ok para as 3 duplas, né? Quando chegou na configuração de índice de fertilizantes, na hora de fazer a integridade da informação, a equipe cinza falhou. E também eles não configuraram o desligamento, né, das linhas, né, que também perderam 10 pontos nesse item, né. No mais, assim, a equipe vermelha matou todos os itens e encerrou com 10 pontos em todos os itens. E a equipe branca, digamos, teve algumas penas, né, que foi a questão da configuração do fertilizante, que também não concluíram, e a questão interessante que tenham de colocar ali a população de sementes da soja. Então eu acredito que depois disso a equipe terá que fazer uma adequação no campo para essa população de sementes. Também nós não encontramos a calibração do adubo e do V-Drive, nem a questão do disco semente. O que era o disco semente? Nós colocamos à disposição deles 3 discos. Um disco de milho, que evidentemente estava escrito explicitamente que não era de soja, era de milho, era de descartar esse disco, e depois tinha 2 discos de soja, um para alta população e outro para média e baixa população. Como nós estávamos trabalhando com 300 mil plantas por hectare, o disco a ser escolhido era o de baixa média população. E todas as equipes escolheram bem o disco, só que para cada disco existe um singulador, que é um dispositivo que elimina as sementes duplas que vão se aderindo no sistema pneumático. E a equipe branca errou e colocou
o singulador simples, certo, mas lá na hora de configurar colocou que ele era outro, errando nessa configuração. Então, dessa forma, a equipe cinza fez 80 pontos. Como eu contei, a equipe vermelha acertou os 10 pontos, conseguindo 100 pontos, e a equipe branca 60 pontos. Aí nós fomos para a questão da segurança, porque a gente, desde o início do evento, nós comentamos que alguns itens iriam tirar pontos e iriam impedir que as equipes, as duplas, contassem pontos na questão de término da prova, de tempo de entrega da prova. A equipe branca teve uma penalização por não usar EPIs. Eles pediram a dica da Mafê, que retirou deles 10 pontos. Quando eles pediram a dica da Mafê e deixaram de usar capacete, eles tiveram um desconto de menos 15 pontos e, consequentemente, como eu tinha explicado, eles não contaram pontos por tempo de prova. A equipe cinza entregou com 2 horas, 58 minutos e 27 segundos, e esse tempo total, porque eles tinham 4 horas, entregaram em menos de 3 horas. A equipe vermelha entregou com 3 horas, 7 minutos e 19 segundos, e a equipe branca terminou em 3 horas, 4 minutos e 50 segundos, porém não pontuou por ter tido uma penalização. Então a equipe cinza marcou 50 pontos e a vermelha marcou 30 pontos. Fazendo um resumo da etapa, né, essa segunda prova, né, que corresponde ao segundo episódio da segunda temporada, a equipe cinza marcou 50 pontos na primeira etapa e 270 pontos na segunda. A equipe vermelha marcou 42 pontos na primeira etapa e 280, sendo a campeã dessa etapa, né, com 280 pontos na segunda etapa. A primeira etapa da equipe branca rendeu para eles só 45 pontos e 175 na segunda etapa. De maneira que, somando os pontos da primeira e da segunda etapa, é muito interessante. A equipe branca ficou em terceiro lugar com 220 pontos, a equipe cinza ficou com 320 pontos e a equipe vermelha ganhou a etapa com 322 pontos. Então, apenas 2 pontos de diferença entre a vermelha e a cinza, sendo que a vermelha ficou em primeiro lugar nessa prova, né? Então, fazendo um resumo geral e representando os meus colegas aqui, na avaliação que a gente fez, foi uma prova muito interessante, uma prova bem disputada, em que nós vimos que com 3 horas eles conseguiram fazer algo que nós pensávamos que eles iam fazer em 4 horas. Então esse é o resumo da prova 2, chamada Acoplamento, Instalação Elétrica e Configuração Trator Plantadeira.